Paz do Senhor, meus amados, estava orando e Deus começou a me palestrar comigo uma palavra e eu quero compartilhar aqui com vocês, palavra do dia de hoje, terça-feira, 21 de fevereiro, está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Estava orando e Deus veio me dar essa palavra. Que fazes aí, Elias? Elias, ele num momento, você percebe nesse momento que Elias está em depressão. Só que no capítulo 18, teve uma afronta de Satanás, 850 falsos profetas, com um profeta do Senhor. E esse profeta do Senhor era Elias. E ele falou: se o Deus de vocês é Deus mesmo, vamos fazer aí um altar. E se o Deus que enviar fogo do céu vai mandar no sacrifício. E ele falou: olha, começa aí vocês. E os falsos profetas, 850 homens, começaram a se machucar, fizeram lá, começaram a clamar, a cantar, a chamar, e o fogo não desceu. E quando chegou a vez de Elias, a palavra fala que Elias começou a restaurar o altar, porque o altar estava quebrado. Tem muita coisa na nossa vida que não acontece, porque o nosso altar, a palavra que Deus me deu hoje, que faz a Elias, é que tem muita gente pensando que a salvação vai ser coletiva. Jesus, ele morreu. Está lá em João 3,16, que Jesus, Deus, por amar o mundo de tal maneira, envia seu Filho único, ou seja, envia uma parte de si. Deus deixou que uma parte de si se tornasse humana. Deus deixou que uma parte de si morresse, mas ressuscitasse, porque Deus é eterno. Para que abrisse uma porta, a porta da ressurreição das nossas vidas. Então, ele deu seu único filho, ou seja, uma parte de si, para salvar o mundo inteiro. Essa parte precisava morrer. Essa parte de Deus precisava se tornar humana, precisava morrer, precisava ressuscitar para abrir essa porta de salvação que nós mesmos, ao quebrarmos o altar através do pecado de Adão e de Eva, foi fechada. A palavra que Deus me deu hoje é que a salvação é para o mundo inteiro, mas ela é individual. Ezequiel 18 fala da salvação individual. Se o pai peca, a culpa não é do filho. O pai pecou, o filho não vai ficar com os dentes verdes. Se o pai comeu uva verde, os dentes dos filhos não ficarão verdes, ou seja, o pecado do pai não vem na vida do filho, o pecado do filho não vai na vida do pai. A salvação individual. A palavra que Deus me deu hoje, tem muitas pessoas nesse momento que estão como Elias, homens e mulheres de Deus, trancados em cavernas, em depressão. Se Elias, o profeta, que falou, olha, o Deus que for de verdade, a palavra fala que quando Elias orou, o fogo desceu. Gente, não foi uma faísca, não. Foi uma coisa extraordinária.
a ponto do povo olhar e falar: verdadeiramente só existe um Deus. Elias tem pregado dia e noite que só existe um Deus. E por que se levanta tanta idolatria? Por que se levanta tantos deuses? Por que se Elias prega, Elias entra em depressão? É como se Elias dissesse: Senhor, eu estou pregando, eu estou pregando, eu estou pregando, eu estou falando o que o Senhor mandou. Estou igual papagaio, só repetindo o que o Senhor manda. Mesmo assim, as pessoas não se convertem. Então, Elias fala: já basta, Deus. Estou cansado, Deus. E a palavra fala que nesse momento ele se deita embaixo de um pé de zimbro. Fique ali embaixo daquela plantinha, que não é suficiente para lhe dar proteção. E aí vem o anjo do Senhor. Levanta e come. E ele, quando acorda, está pensando que Deus veio com pão frio, com pão murcho. Quantas vezes dá uma decepçãozinha, né? Quando você todo feliz fala: vou comer um pão quentinho agora com café. Aí vai na padaria, ou pede seu filho para ir na padaria buscar o pão enquanto você faz o café, seu marido, sua esposa. Aí vem aquele pão murcho, pior, requentado. Não. O que Deus tem para você, para a tua vida, é quentinho, é fresquinho. Não é feito de qualquer jeito, de qualquer maneira. Deus está falando: levanta e come daquilo que Deus tem trago na tua vida. A palavra fala que ele comeu e bebeu, ainda tinha água fresquinha na botija. Não sei se vocês sabem, mas essas vasilhas de barro, por que eram guardadas a água na vasilha de barro? E ainda existe até hoje. Porque a água ali, ela fica geladinha, fresquinha, geladinha, gente. Deus trouxe na botijinha de barro ali para ficar geladinha, água geladinha, pão quentinho. Levanta, come, bebe daquilo que o Senhor tem te mandado. Ele levantou, ele comeu, ele bebeu, mas ele voltou a dormir. Eu até ouvi, pastora Márcia, a palavra de Deus. Eu fui no culto outro dia. Nossa, o pastor pregou, eu vi que Deus estava falando comigo, mas ali dentro da igreja eu senti, sabe, um ânimo, uma alegria, vai dar tudo certo. Mas quando eu voltei para casa, a realidade era outra. Foi o que aconteceu com Elias. Ele vai, deita de novo e dorme. O anjo volta novamente. Sabe o que Deus está falando hoje para você? Ele sabe que você está cansado. Ele sabe que você está cansada. Ele sabe do que você precisa. Ele está deixando você dormir o suficiente porque você precisa descansar. E aí a palavra fala que Elias dormiu e depois veio o anjo. Aí Elias dormiu novamente, depois veio o anjo. Tem um tempo determinado para todas as coisas. Tem um tempo de acordar, tem um tempo de dormir, tem um tempo de cansar e tem um tempo de descansar, tem um tempo de plantar, tem um tempo de colher. E aí Elias volta a dormir. Aí depois o anjo volta novamente. Come, bebe, porque muito grande é o teu caminho. Sabe o que Deus está falando aí? Tu ainda tem muita coisa para fazer. Tu ainda tem uma história muito grande com Deus. Deus ainda tem muitos projetos na tua vida. Não é esse teu sono agora que vai impedir o agir de Deus. Deus sabe que tu está cansado. E a palavra fala que ele come com a força daquela comida. Ou seja, a palavra de Deus veio, alcançou de uma tal maneira que até conseguiu andar durante 40 dias e 40 noites. Conseguiu andar um tempo. Conseguiu andar meses, um ano. Mas aí depois veio o desânimo. Por quê? Porque Deus fala para Abraão que ele vai ter um filho hoje. Passa anos e anos, cara com 99 anos. Depois de anos, ele já não tinha mais esperança. Todo mundo fala do riso de Sara, mas quando Deus veio cumprir a promessa de Abraão na vida de Abraão, você sabia que Abraão também riu? Abraão também falou: já estou velho. Ele estava cansado. Aí o que Elias faz? Elias entra dentro de uma caverna. Só que logo em seguida Deus entra também. E faz uma pergunta para Elias: o que fazes aí, Elias? A palavra que Deus me deu hoje, enquanto eu estava orando, eu estou aqui compartilhando com você, é: o que fazes aí? Muitas pessoas nesse momento estão trancadas dentro do quarto,
Outras pessoas estão andando pelas ruas com uma máscara no rosto, com um sorriso no rosto, fingindo que está tudo bem, mas estão em depressão. E Deus hoje está te chamando para sair da caverna. Que fazes aí no meio da depressão? Deus está falando, muitos saíram hoje para fazer outras coisas. A salvação, ela é individual. Estou falando de salvação. No final vai haver um momento que nós vamos dormir. E quando o anjo vier, já não vai ser um anjo de Deus, vai ver o próprio Deus, como veio nessa caverna, o próprio Deus veio falar com Elias, já não estava mais enviando anjo. Então Deus vai falar assim, que faz aí deitado sobre a morte, levanta. É a hora que Deus vai te ressuscitar para a salvação eterna. Mas até chegar esse sono, onde o próprio Deus vai vir te levantar para ressuscitar, para a salvação eterna, Deus está falando que é sempre você e Ele. A palavra do dia vai ser sempre você e Ele. Eu não sei qual é a caverna que você está. Eu não sei qual é a situação que você está, que talvez você fale assim, não, já basta. Assim. Estou cansado. Talvez você já aceitou Jesus e fala, já basta, estou cansado, não quero mais isso não. Mas Deus está te falando hoje, come, levanta, come e bebe, porque muito grande é o caminho, a tua história não termina aqui. A tua história não acabou. A palavra que Deus me deu hoje, eu quero compartilhar com você, que fazes aí. Que fazes aí no meio da depressão, achando que está sozinho. Deus não deixou você sozinho, não. É sempre você e Deus. Se você saiu para pular carnaval, sabendo que carnaval é pecado, quero te dizer uma coisa, será sempre você e Deus. Ah, mas estava uma multidão lá comigo. Você sabia que num culto, vamos supor um culto, numa igreja com 150 pessoas, sempre será você e Deus? Ah, mas Deus, o pastor pregou, a palavra veio. Sim, a palavra ela é dividida em partículas. E cada partezinha é a parte de Deus falando com cada um ali, individualmente. Sempre será você e Deus. Saí do culto, Deus não falou comigo. Mentira! Deus fala no louvor, Deus fala na palavra, Deus fala nas oportunidades. Teve culto domingo agora de manhã, eu acordei, eu botei para despertar 6 horas, não ia ter culto à noite, só de manhã que o pastor falou. Só que quando acordei 6 horas, eu falei com Deus, Senhor, tanta coisa para fazer, tem que dar banho na minha mãe, tem que fazer comida, só que o banho eu costumo só trocar a roupa dela e quando eu volto eu dou banho. Mas eu tinha que dar umas 2 alimentações, água, remédio, fazer comida pra gente, dar uma arrumada na casa, fazer tanta coisa antes para estar 9 horas da manhã na igreja. Então eu tinha que fazer isso muito rápido. Eu falei, Senhor, não vou não. Aí Deus falou, levanta. Não mandou nem eu andar, só mandou levantar, irmão. Eu dei um pulo, cheio de sono. E eu não sei de onde veio um ânimo, irmão, que eu não costumo dar banho na minha mãe para, sabe? Porque é muita coisa. Eu tenho que deixar a sopinha dela pronta. Eu dou 2 alimentações, 2 vitaminas. Dou uma água, então tem que ter um espaço entre essas alimentações, não é uma em cima da outra, né? Saí daqui já era 9h15 mais ou menos, botei que ia chegar um pouquinho atrasada, não cheguei muito, acho que cheguei lá 9h20, 9h25, e eu consegui deixar a sopa pronta, e tu acredita que no final eu vi que minha mãe estava um pouco suada, né? Aí eu falei, não, vou dar banho na minha mãe. Dei banho na minha mãe e cheguei na igreja, a igreja aí no povo ainda estava chegando. Ainda fiz parte da oração, ainda me ajoelhei. João, eu e minha filha ainda nos ajoelhamos e oramos ao Senhor.
Deus trouxe uma força, um renovo para eu acordar e fiz mais do que eu costumo fazer. A palavra que Deus me deu hoje sempre será você e Deus. Elias tinha acabado de sair de uma situação onde tinha 850 profetas, falsos profetas, onde estava o povo e ele e Deus. E Deus honrou o profeta dele. Envergonhou os falsos profetas. E aí vai Elias para baixo do zimbro e Deus vai lá e fala com ele. É você e Deus. Aí vai para a caverna e Deus pergunta: o que fazes aí, Elias? Porventura eu mandei você entrar dentro da caverna? Você nunca está sozinho. E você nunca, mesmo estando numa multidão, vai estar você, a multidão e Deus. Sempre vai ser você e Deus. Beijo na alma.